Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso em Mateus 6:33. O primeiro lugar de quem é? De Jesus. Por isso você acorda de manhã, já arruma a cama, busca a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Faça disso a primeira coisa do seu dia. Queremos agradecer quem mandou este versinho. Foi a Viviane Vasconcelos, ela não diz de onde é, mas é da nossa família do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva. E também quero mandar um abraço para outros queridos que estão lá no YouTube, a Alice Cruz e o Miguel, lá de Sorocaba, São Paulo, conheço, uma cidade maravilhosa. Também temos o Gerson Borges e Trindade, lá de Augusto Correia, Pará. Olha, bem distantes, né? São Paulo, Pará, muita gente assiste o programa e a gente fica feliz. Assiste pela TV, queremos mandar um abraço para você que está na TV às 6 e às 3 da manhã do outro dia, no Repeteco. Você que está aí no YouTube e tem nos acompanhado, tem dito palavras de incentivo, escrito, né? Palavras de incentivo, a gente fica muito feliz com isso. Vá lá, se inscreva se você ainda não se inscreveu aqui, ó. Reavivados por Sua Palavra NT, lá no YouTube, tá bom? Um abraço também para você que está no NT Play, tem vários conteúdos novos ali. A TV Novo Tempo nos surpreende a cada dia e a gente precisa agradecer muito aos Anjos da Esperança, porque eles nos propiciam através das suas doações e orações já há 15 anos completamos agora esse ano, que esses queridíssimos, essas queridíssimas, esses anjos, essas anjas e os anjinhos também, viu? Se você quiser saber alguma coisa, olha, eu quero me tornar um anjo da esperança, ligue para cá, ligue para este número. E por causa deles, né, para essas doações maravilhosas, a gente tem como fazer vários estudos bíblicos, vários da família, finanças, saúde, muitas profecias, e esse é um deles, Ensino de Jesus. Aqui é a coordenação da Casa Publicadora Brasileira, né? É uma tremenda, como diria o gaúcho, uma baita editora, né? Então este curso de 18 lições, o que Jesus disse sobre a morte, sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, fácil, basta ligar aqui para esse número, tá bom? Esse número aqui vai aparecer outras vezes, você faz sua inscrição para ter este curso e peça para a família, peça para todo mundo de casa, todo mundo tem que ter o seu livrinho, né? Os vizinhos também, os amigos, você pode distribuir esse material, está autorizado, tá bom? E autorizada também. É muito bom a gente poder ter esse material. Bom, você sabe que nós estamos já no último livro de Lucas. Lucas é um evangelho bem grande, né? Capítulos enormes, 71 versos e tal. E a gente lutou bastante aqui para ficar dentro do tempo, né? Ainda mais eu que gosto de falar, né? Então aí é complicado para os nossos produtores, para a nossa produtora e para os nossos editores também. Mas fizeram um bom trabalho, aí tem gente nova no pedaço também. Um grande abraço para todos vocês que fazem esse programa, né? Coisa linda, coisa maravilhosa é trabalhar com vocês. Capítulo 24, o capítulo vai falar de corações. É um triunfo do Filho do Homem, não é? João vai falar bastante no Filho do Homem depois, porque o assunto de João é bem interessante. Amanhã a gente começa João, hein? Presta bem atenção nisso. João é um livro peculiar, diferente dos outros 3 evangelhos. Você vai saber isso amanhã. Então aqui começa assim, os corações perturbados, o túmulo é aberto. Depois no verso 13 em diante, os corações estão desanimados e os olhos são abertos. Corações desanimados, por quê? Porque ele morreu, tal, etc. Então lá os 2 discípulos na estrada para Emaús e tal. Aí depois a gente encontra a partir do verso 36, os corações estão aflitos, a mente é aberta. Aí estão os discípulos surpresos ao verem Jesus e finalmente os corações estão alegres, os lábios deles foram abertos. Essas são as 4 divisões aqui que nós fizemos para esse último capítulo, lindo capítulo. Bom, no capítulo anterior o véu do tempo foi rasgado, Jesus morreu, é uma nova ordem de coisas, ele ressuscita. Jesus ressuscita aqui. Começa no primeiro dia da semana, ele ressuscita. Mas ele disse que ia ficar 3 dias, não foram 3 dias. O judeu tem a contagem inclusive, sexta-feira à tarde está contando, né? Sábado o dia inteiro e domingo de manhã, que já era outro dia. Os romanos guardavam o dia do nascer do sol, e os judeus do pôr do sol ao pôr do sol. Então nós já estamos no domingo,
na contagem judaica aqui. E você vai ver depois do intervalo este bonito capítulo, capítulo 24. Sai daí. Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Muito bom ter você aqui com a gente, tenha certeza disso. Ou na TV, né, às 6 da manhã, ou às 3 no Repeteco, ou no NT Play, ou no YouTube. A gente gosta demais daquele pessoal do YouTube. É a maneira que a gente tem de conversar, né? Um pouquinho, pedidos de oração, puxões de orelha, tudo isso é muito bem-vindo ali, viu? Eu agradeço muito essa interatividade que a gente tem através do YouTube, ó. Reavivados por Sua Palavra NT. Vamos lá, capítulo 24, último capítulo, o triunfo. Então, interessante, né? Se Judas tivesse esperado até domingo, ele não teria se enforcado. Que pena, não? O desespero do seu coração, o diabo entrando no seu coração por causa da sua decisão, né? Judas tem um caminho assim bem ruim, né, em matéria de decisão. Ele enganava com o dinheiro, ele enganou sendo servo e discípulo de Cristo. Beijou a Jesus como seu mestre. Beijou na entrada do cenáculo, quando fizeram a Santa Ceia. Beijou quando Jesus foi preso. Jesus até disse, você me trai com um beijo. Era uma coisa tremenda. Mas o primeiro dia estava lá, primeiro dia da semana. Nunca na Bíblia a gente encontra essa transferência do sábado para o domingo. Tanto é que termina aqui no verso 56, do capítulo anterior, 23, e no sábado descansaram o segundo mandamento. Se fosse assim, Jesus teria dito assim, olha gente, não vai guardar mais o sábado. Mas ele mesmo descansou na tumba no sábado e domingo. Mas no primeiro dia de semana, então, corações perturbados, né? O túmulo é aberto, mas os corações ficaram perturbados. Então as mulheres vão lá ao túmulo, levando os aromas, para terminar essa preparação do fato de embalsamá-lo. A pedra estava removida. O que é isso? Ficaram perturbados. Como? Roubaram o corpo do Senhor? Eles não acharam o corpo, estavam perplexas, diz o verso 4. Aí 2 varões vestidos de branco, resplendentes, 2 anjos, né? Estavam ali do lado e estando elas possuídas de temor por causa dos anjos, deviam ser gloriosíssimos, né? Diante delas ali, aquela situação, aquele coração apertado, cadê, onde está, cadê, onde está o Senhor? E eles disseram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha que dica extraordinária, Jesus está vivo, e eles vão dizer mais coisas aqui, ele não está aqui, verso 6, mas ressuscitou, ele não falou isso, não disse para vocês estarem lá na Galileia, né? Jesus, antes, né, em vários lugares, ele mencionou que ele ia ressuscitar, né? E quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado e ressuscitará no terceiro dia, no domingo, sexta, domingo. Então ele disse isso, então elas lembraram as palavras de Jesus, realmente ele falou que ia ressuscitar. Isso devia ser a coisa mais importante, né? Mas ficou no esquecimento por causa da dor, da morte, e começa a persegui-lo e começam a maltratá-lo, e aquilo ficou, que era a parte mais importante, e eram Maria de Madalena, Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos, mas os apóstolos não acreditaram, não. Vocês estão com delírio, vocês estão aí chorando o tempo todo, vocês estão delirando. Olha, viram ou não viram Jesus? Não, vocês estão delirando, não viram nada. Ué, quem é que pode dizer se viu ou não, né? São as mulheres. As mulheres deviam ser críveis, não é? Coisas lindas aconteceram. Depois João vai falar mais alguma coisa, dar mais algum detalhe. Pedro, porém, olha o Pedro aqui, que enganou, que mentiu, o galo cantou, mas ele olhou para os olhos de Cristo e esperou até o domingo. Ele esperou, não foi como Judas que não esperou. Espera um pouquinho, a dor está grande, está insuportável, o frio não é maior que o cobertor que você tem, tenha certeza disso. O frio não é maior que o cobertor, está doendo muito,
mas o frio que você está passando, que eu passo, não é maior que o nosso cobertor. Não esqueça disso aí. Aí Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, verso 12, e encontrou ali os lençóis de linho, dobradinhos. Jesus arrumou a cama. Está percebendo que coisa impressionante? Ele arrumou a cama, por isso que a gente diz aqui, levanta, arruma a cama, né? Não é só por causa disso, mas levante, arrume a cama, estude a palavra e seja Jesus para as pessoas. Olha, está aqui, olha, lençóis, retirou-se para casa, viu, maravilhado do que havia acontecido. Agora, a partir do verso 13 até o 35, os corações desanimados e os olhos foram abertos. Quem eram esses corações desanimados? Eram 2 discípulos, verso 13 diz, que no mesmo dia, no dia da ressurreição, domingo, 2 discípulos estavam voltando, porque eles não iam fazer essa jornada no sábado, estavam voltando para o caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 11 quilômetros. Eles nunca andariam 11 quilômetros no sábado, né? Eram só 1.200 passos, esperaram o domingo para fazer isso. E o que acontece? Eles iam conversando, verso 14, a respeito das coisas que tinham sucedido, estavam tristes. Aqui, corações desanimados e os olhos abertos. É o que vai acontecer com eles. Até o verso 35 ali. Tá? Você que gosta de ficar anotando aí na Bíblia o que a gente vai falando aqui. E o próprio Jesus, verso 15, ia com eles. Jesus vai junto com eles. Ora, Jesus está junto conosco em todos os momentos. Em terra, na terra, Jesus não podia estar em todos os lugares, isso aí é evidente. Ou ele estaria na Galileia, ou estaria em Jerusalém, ou estaria, né? Não estaria em todos os lugares. Por isso que ele subiu, para poder estar em todos os lugares. Mas ele ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, verso 16, de ver. E diz assim, verso 17, o que é isso que está preocupando vocês aí? Vocês estão falando aí, tão empolgados à medida que vocês estão caminhando, não é? E eles pararam entristecidos. Por quê? Porque a notícia não era boa. Olha o que eles vão dizer. Um deles chamado Cleopas, que alguns acham, é Pedro e mais alguém. São 2 discípulos. Pedro estava lá com os outros demais, é o que a gente imagina. Aí o Cleopas respondeu assim, escuta, você está vindo de que planeta? É o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Você não viu o que aconteceu lá? E Jesus era o protagonista. Ele era o protagonista, ele anda conosco às vezes, disfarçado. Até uma música do Jesus Adriano Romero, eu gosto demais, é um mexicano, eu acho. Gosto demais, né? Ayer te vi, ontem eu te vi numa criança, te vi num leito de hospital, você se disfarça, Senhor, mas eu te vi. E Jesus veio disfarçado ali. E Jesus pergunta, quais eventos, né? Vamos lá, fala, para fora, vamos lá. É o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram e foi condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos, verso 21, a gente esperava, mas não deu nada certo, a gente achava que ele ia fundar alguma coisa, e já é o 3º dia desde que essas coisas sucederam. Talvez sendo assim, ele disse que ia ressuscitar o 3º dia, talvez assim com alarido, com coisa assim, não foi assim. Jesus ressuscitou, só as mulheres viram, depois Pedro viu, quer dizer, elas não viram, elas viram o sepulcro vazio. Outros evangelhos dão mais detalhes, né? Os soldados caíram, foram comprados para não dizer a verdade, etc. Mas, sabe, a gente até achava que ele era. É falta de fé. A crise é um momento para a gente não ficar tomando decisões, sabia? Crise, está em crise, não tome decisões. Não tome. Fatalmente suas decisões serão equivocadas. Deixa passar a crise. E eles estavam ali desesperados. Nós acreditávamos, agora não, calma. Deixa passar. Deixa passar para você ter um quadro melhor. É verdade também que algumas mulheres disseram, foram lá no túmulo e viram vazios, mas como é que a gente vai acreditar em umas mulheres? Não é bem assim. De fato, alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão, mas não viram. Então, qual o sentido? Ora, o túmulo já estava vazio. Esse era o sentido. A gente não precisava vê-lo, né, se estivesse naqueles tempos.
Eu não preciso mais ver Jesus, o túmulo está vazio. Para que eu preciso vê-lo? Ele ressuscitou. E muitos dizem assim, eu preciso ver Jesus aqui para acreditar nele. Para quê? Ele morreu, ressuscitou, está no reino, está intercedendo por mim, por você. Basta acreditar nisso. É pela fé, meu querido. Religião é pela fé. Não é ilógica, é uma fé racional. Mas é fé. É fé. Então não tem outro jeito. Vão zombar de mim, porque não se achou a arca, porque não importa. Não tem Jesus na história, tal. O que importa isso? A palavra está aqui. Esse livro aqui que foi queimado, foi acorrentado, ele está aqui na sua mão hoje. E não sei por quanto tempo mais ele ficará aí. Não sei. Mas aí Jesus começou a falar com eles. Nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Mas como? Peraí. Como assim? Creu que os profetas disseram? E começando por Moisés, verso 27, ele passou toda a Bíblia do Antigo Testamento, passou toda a Bíblia, tudo que os profetas expuseram a seu respeito e constava nas Escrituras, ele passou. Então, Messias lá no início, Gênesis 3,15, babá. E quando aproximaram-se da aldeia, Jesus fez como quem ia embora. Não, você não vai, já é tarde, fica aqui com a gente. Já era tarde, já estava escurecendo. E eles o convidaram e ele entrou. Fica conosco, é a palavra, verso 29. É uma boa oração para a gente, Senhor, fica conosco. E ele fez oração e quando fez oração desapareceu. Peraí. Agora caíram dos nossos olhos as escamas peraí. Porventura, verso 32, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, verso 33, foram para Jerusalém, onde acharam os 11, porque Judas não estava, Os 11 e outros estavam com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Uau, para Simão já apareceu. E apareceu para esses dois também. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido. Que coisa, que palpitação no coração, O Senhor andou comigo, eu não sabia. Então, pode saber hoje, o Senhor está andando com você. Abra os olhos. Estão desanimados e os olhos abertos. Eles abriram os olhos. E agora, a partir do verso 36 até o 46, que é a penúltima parte aqui do capítulo, aflitos estavam os corações, mas a mente é aberta. Eles falavam essas coisas lá, contando os dois de Emaús e tal, e Jesus, verso 36, apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, tem paz. Ele quer dar essa paz para você agora que está aflito. Corações aflitos, a mente aberta. O Senhor está no meio deles. Eles ficaram surpresos, com medo, perturbados. E Jesus, por que estão perturbados? Veja, sou eu, as minhas mãos, sou eu mesmo. Verso 39, sou eu mesmo. Mostrou as mãos, os pés que foram feridos. E disse assim, tem alguma coisa para comer? Então foi corpórea, Jesus não veio como um espírito, como alguns pensam aí. Deram um pedaço de peixe assado, favo de mel, ele comeu na presença deles, ele explicou a Escritura e disse, olha, tinha que se cumprir tudo. E se cumpriu. Tudo que os profetas escreveram, Moisés, os Salmos, se cumpriu. Em mim, já foi. Gênesis 3,15, até tudo que tem no Antigo Testamento já se cumpriu. E aí, olha o verso 45, que bonito. Então lhes abriu o entendimento. Corações aflitos, a mente é aberta. O Senhor vai direto nos corações aflitos e mostra a palavra dele, do Gênesis ao Apocalipse, para você ter esperança. Esperança de que ele já veio, já morreu, ressuscitou, foi preparar um lugar na cruz, preparou um lugar na cruz, foi para o reino, estará intercedendo por nós. Ah, que coisa linda, abriu o entendimento. Assim está escrito que o Cristo, que ele disse, havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Aí vem o finalzinho, poucos segundos aqui com você. Corações alegres, os lábios deles foram abertos. Jesus fica com eles e diz que em meu nome vocês pregam arrependimento para a remissão dos pecados para todas as nações, começando de Jerusalém, agora daqui para fora. Eu fiquei aqui, saí umas vezes, mas daqui para fora, esta é a fórmula para que você pregue o Evangelho. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, eis que vos envio a meu Pai, mas fiquem aqui até receberem poder. Fiquem aqui. Os levou para Betânia,
os abençoou, enquanto abençoava, foi erguido. E aí a gente tinha que continuar com Atos, a gente vai pular agora, vai estudar João, mas tinha que voltar teríamos que ir para Atos para ver a sequência. Ele foi levantando e os anjos estavam ali perto e dizendo, olha, esse mesmo que foi vai voltar. E aí começa Atos, que é uma sequência de Lucas aqui. Se você, inclusive, quiser dar uma olhada lá, e estavam sempre no templo, louvando, voltaram para Jerusalém e aguardaram esse poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que possamos olhar para cima, a esperança. A história de Cristo não acaba na cruz, nem no sepulcro fechado, é no sepulcro aberto. E Ele quer tirar essa tristeza do seu coração, quer lhe dar esperança. Ele vai voltar, e essa é a mensagem de Atos. Aí vem João agora. Amanhã nós vamos começar com João. Um lindo evangelho, diferente de todos. Vamos orar antes. Pai querido, que a Tua graça e o Teu poder invadam o nosso coração agora, Senhor. Queremos abrir os olhos, queremos abrir o entendimento, Pai. Nossos corações aflitos querem encontrar paz no Senhor. E nós poderemos encontrar essa paz, porque o Senhor está andando conosco em nossa aflição. E o sepulcro está vazio. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Abençoa-nos neste dia por Cristo. Amém. Fique agora com a ilustração e o resumo, a música, e a gente se vê amanhã com o João, hein? Um abraço. Expectativas altas podem nos frustrar grandemente. Eu me recordo que no início de meu casamento, eu tinha muitas expectativas em relação à minha esposa e ela em relação a mim. Porém, o mais interessante é que a maioria de nossas expectativas eram veladas. Nós não sabíamos o que um esperava do outro. A título de exemplo, certa manhã eu fiquei chateado porque ela não se prontificou a passar minha roupa da igreja. Mas depois percebi que eu nem havia pedido a ela e que também não era obrigação dela este trabalho. Mas minha decepção era fruto da expectativa que eu tinha em relação a ela. Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que os seguidores de Cristo alimentavam grandes expectativas em relação ao novo reino que seria instituído por ele. Porém, eles esperavam um reino terrestre. Sonhavam com um dia em que Cristo libertaria Israel do jugo romano e assumiria o poder político sobre o povo. Mas as coisas saíram bem diferente do que eles esperavam. Em uma quinta-feira, Jesus foi julgado. Na sexta-feira, foi morto. E no sábado, estava sepultado. Você consegue imaginar como estavam seus discípulos no domingo? Pois bem, o livro de Lucas registra o diálogo entre dois seguidores de Cristo que caminhavam na estrada de Emaús, retornando para a sua vida antiga. A partir do verso 13 lemos: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que não tende estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Me chama a atenção nessa história que os dois seguidores de Cristo estavam tão desapontados com o que aconteceu diferente de suas expectativas que não conseguiam enxergar que algo maior e melhor estava acontecendo. Isso também acontece conosco. Muitas vezes, decepcionados por expectativas que criamos, ficamos cegos para ver oportunidades maiores e melhores que se apresentam diante de nossos olhos. Sabe, Deus muitas vezes frustra nossas expectativas para nos dar mais do que imaginávamos. Abra os olhos da fé para ver que até o não de Deus é uma bênção para a sua vida.
Tudo que eu tinha não existe. Tudo que tenho é o que eu sou. Tudo que tive se perdeu entre minhas mãos. Tudo que era vira novo e não dá mais pra desmudar. Tudo que aqui se tornou fértil logo vai murchar.